Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Magno Lessa e nós vamos aqui falar um pouco sobre um dos atributos de Deus conhecido como eternidade. E assim, explorar um pouquinho daquilo que nós chamamos de a doutrina de Deus. Vamos pensar nesse conceito da eternidade e responder algumas perguntas como: Deus habita no tempo? Deus está fora do tempo? Deus, portanto, é um ser temporal ou Deus é um ser atemporal? Deus é afetado pela mudança do tempo, pelo presente, passado e futuro, assim como nós, seres humanos? Então vamos aqui explorar um pouquinho desse assunto. Se você gosta do conteúdo que é aqui produzido, nos ajude compartilhando, curtindo e também se inscrevendo em nosso canal. Inicialmente, cabe aqui a definição de eternidade. E eu gostaria de lançar mão de um dos grandes teólogos sistemáticos chamado Wayne Grudem. E ele define a eternidade da seguinte maneira: a eternidade de Deus pode ser definida da seguinte maneira: Deus não tem começo, fim ou sucessão de momentos em seu próprio ser. Ele vê todo o tempo de modo vividamente igual. Todavia, Deus vê os eventos no tempo e os atos no tempo. Note que na definição do Wayne Grudem, ele propõe que, quando nós falamos da eternidade de Deus, devemos ter por consciência que Deus não tem começo, Deus não tem fim. E, portanto, não há para Deus sucessão de momentos em seu próprio ser. Quando trabalhamos então com o conceito de eternidade, pressupomos que Deus não veio existir a partir de algum momento do tempo. Não, porque se fosse assim, ele seria um ser temporal. Mas Deus sempre existiu e, portanto, ele não está subordinado ao tempo. Eu sei que a nossa mente limitada e humana tem muita dificuldade de alcançar a definição de eternidade, mas é exatamente isso que a Bíblia nos propõe. Um outro teólogo sistemático, também muito conhecido, chamado Norman Geisler, ele diz o seguinte: a eternidade não significa tempo sem começo e sem fim. Um número infinito de momentos é impossível. Se um número infinito de momentos acontecesse antes de hoje, então o hoje nunca teria chegado, visto que é impossível atravessar um número infinito de momentos. Contudo, o tempo até hoje tem sido atravessado. Não há fim de um infinito, mas hoje é o fim de todos os momentos anteriores. O hoje chegou. Por conseguinte, um número infinito de momentos não poderia ter acontecido antes de hoje. A eternidade quer dizer não temporalidade ou atemporalidade, ou seja, a eternidade é um pressuposto ao afirmarmos que Deus é eterno. Mais uma vez, ele não está preso, ele não está subordinado ao tempo, ele é um ser atemporal. A expressão atemporal é formada pelo prefixo a, que é um prefixo de negação. Por exemplo, quando eu digo ateu, eu estou dizendo alguém que não acredita em Deus. Quando eu digo agnóstico, eu estou falando de alguém que nem acredita e nem não acredita, né? É alguém que não tem o ferramental completo ali para determinar se Deus existe ou não. Então essa pessoa se declara sem conhecimento sobre esse assunto e, portanto, agnóstica. Quando eu digo que Deus é um ser atemporal, eu estou dizendo que não há para ele passagem de tempo. Deus contempla ao mesmo tempo presente, passado e futuro. E é exatamente isso que o Norman Geisler está nos dizendo aqui. A eternidade quer dizer não temporalidade, ou seja, atemporalidade ou eterno, tá? Bom, diante desses aspectos, vamos aqui aprofundar um pouquinho a questão. Às vezes, essa doutrina da eternidade, ela é chamada de doutrina da infinidade de Deus com respeito ao tempo. Ser infinito, portanto, é ser ilimitado. E essa doutrina ensina que o tempo não limita Deus
ou lhe muda de algum modo, tá? Deus, portanto, não envelhece. Não houve um tempo em que Deus era mais novo e agora ele está mais velho. Não, não, isso é um erro. Todos esses pressupostos são pressupostos para nós que estamos subordinados ao tempo. Então, Deus não envelhece. Quando falamos da eternidade, falamos da imutabilidade de Deus, porque a eternidade segue a imutabilidade, segue a infinidade. Deus é um ser ilimitado e o tempo, portanto, não tem como limitar o ser de Deus. Diante disso, nós temos aqui alguns aspectos. O primeiro é: Deus é um ser atemporal em seu próprio ser. O fato de que Deus não tem começo e nem fim é visto no Salmo 90, versículo 2, que diz: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De modo semelhante, em Jó 36, versículo 23, Eliú diz que, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Mais uma vez, a Bíblia corroborando a ênfase, a ideia de que Deus é um ser eterno. A eternidade de Deus, ela também é sugerida em algumas passagens que falam a respeito do fato de Deus sempre ser ou existir. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz o texto: Eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, são duas palavras, são duas letras aqui do alfabeto grego. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Continuando. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse versículo, então, fala da eternidade de Deus de modo implícito, destacando que Deus sempre existiu, tá? Bom, diante disso, antes de Deus ter feito o universo, antes do universo material vir a existir, quando não havia ainda matéria nenhuma, Deus já existia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pressupõe-se que Deus já existia antes da criação. Tá? Então, Deus é anterior à matéria. Deus não veio a existir com a matéria. Haja vista que Deus é aquele que dá origem à matéria, é aquele que causa o universo. Então, quando Deus criou o universo, ele também criou o tempo. Porém, antes de ter havido o universo e antes de ter havido o tempo, Deus sempre existiu, sem começo e sem ser influenciado pelo tempo. Em alguns lugares na Bíblia Sagrada fala de Deus existindo ou agindo antes de haver criado o tempo ou trazido à existência aquilo que existe. No Salmo 90, versículo 2, fala de Deus existindo antes de nascerem os montes, como nós já citamos, e antes de criares a terra e o mundo, como já mencionamos. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, isto é, o mundo ainda não havia sido criado por Deus e Deus havia nos escolhido em Cristo. Bom, em segundo lugar, Deus vê todo o tempo de modo igualmente vívido. É, em certo sentido, até fácil para nós perceber a passagem do tempo, né? Uma vez que nós estamos subordinados aqui ao tempo e a gente percebe isso. Sabe que conforme as horas elas vão passando, elas vão avançando, é porque o tempo está passando. E nós, segundo o próprio Agostinho, estamos aqui subordinados ao tempo presente. O passado, ele poderá ser acessado por nós por intermédio da nossa memória, das nossas lembranças. E o futuro é apenas uma expectativa de que um dia nós viveremos.
mas no instante que o futuro chegar, será presente para nós. Então a gente não tem muita dificuldade de notar, de perceber a passagem do tempo. Mas Deus ele vê o tempo de modo igualmente vívido, todo o tempo. O Salmo 90, versículo 4 diz: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 8, ele cita exatamente o Salmo 90, versículo 4, quando ele diz que 1000 anos são como um dia para Deus e um dia como 1000 anos. Quando nós olhamos para a expressão 1000 anos, não podemos aqui achar que o texto está dizendo que coisas como 1100 anos, 1200 anos, no sentido de que Deus só consegue ver o que vai acontecer daqui 1000 anos. Então, depois de 1000 anos, né, 1100 anos, 1200 anos, Deus não sabe o que vai acontecer, a história não está clara para ele. Não, não. Aqui é só uma maneira da Bíblia nos mostrar que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus sempre terá consciência das coisas com absoluta clareza ao longo de milhões e milhões de anos, ou seja, eternamente. Quando nós olhamos para esse aspecto, a gente precisa aqui trazer mais uma vez o Wayne Grudem, porque o Grudem diz que, juntando as duas considerações, podemos dizer, do ponto de vista de Deus, qualquer período extremamente longo de tempo é como se tivesse acabado de acontecer. E qualquer período muito curto de tempo, um dia, por exemplo, para Deus parece durar para sempre. Jamais deixa de ser presente na sua consciência. Assim, Deus vê e conhece todos os eventos passados, presentes e futuros com igual realismo. Isso não nos deve fazer pensar que Deus não vê os eventos no tempo e nem age no tempo, mas justamente o contrário. Deus é o Senhor e soberano eterno da história, vendo-a com mais clareza e nela agindo mais decisivamente do que qualquer outro. É interessante o que o Grudem aqui propõe, visto que ele destaca que Deus contempla passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Só que isso não nos pode fazer pensar que Deus não vê os eventos no tempo. Ele vê os eventos no tempo. Deus é o soberano da história. E Deus também intervém no tempo, Deus age no tempo, mas Deus não está preso ao tempo, Deus não está subordinado ao tempo. A nossa passagem temporal, a nossa passagem de tempo não afeta Deus. É isso que precisa ficar claro aqui. Mas Deus age no tempo, Deus intervém no tempo. E frequentemente chamamos essa intervenção de Deus no tempo de milagre, tá? Bom, aí vocês estão vendo o que seria a relação de Deus com o tempo. Então note que aqui você tem a história linear, criação, a vida de Cristo, 1999, 2000, 2010, 2020, o juízo final e bem como toda a eternidade. Deus, ele contempla agora a criação, a vida de Cristo, o ano de 1999, o juízo final e a eternidade é presente para Deus. Ou seja, tá vendo que essa linha aí, que é a nossa história linear, não subordina Deus. Deus não está preso a ela. Deus está fora dela. E, portanto, tanto a criação, quanto a vida de Cristo, quanto toda a história da humanidade, Deus vê toda ela como presente ao mesmo tempo. É como se a sua criação, né, o seu nascimento e a sua morte fosse presente para Deus. Para tentar explicar isso daqui, permita-me evocar um grande pensador cristão chamado C.S. Lewis. O Lewis
que viveu aí durante o período da Segunda Guerra Mundial e que escreveu muita coisa, inclusive há vários livros do C.S. Lewis, ou Lewis, sendo publicados em língua portuguesa pela editora Thomas Nelson Brasil. Talvez o livro mais conhecido dele seja, indiscutivelmente, As Crônicas de Nárnia, porque ganhou a tela dos cinemas. Mas o Lewis tem um livro interessantíssimo, que você como cristão deveria ler esse livro, chamado de Cristianismo Puro e Simples, aonde o C.S. Lewis reflete sobre o cristianismo, sobre as bases da fé cristã. E no capítulo que ele fala do tempo e além do tempo, ele visa explicar para nós, tentar explicar o que seria a eternidade de Deus. E ele conta então uma analogia, que eu chamo essa analogia de analogia do ato de escrever uma história. Ele diz o seguinte: imagine que você esteja escrevendo um romance, não é? E você então ali está digitando no seu computador aquele romance e de repente você, no ato de escrever o romance, diz assim: alguém bateu na porta ou alguém tocou a campainha. Aí a personagem do seu romance, que estava deitada, levanta para ir atender a porta. Mas você então para de escrever o seu romance, você está cansado, já passou-se várias horas ali sentado em frente ao computador e você então para descansar um pouco. Você desliga o computador, se levanta, faz um lanche, faz uma caminhada, chega da caminhada, toma um bom banho, dorme, acorda cedo no dia seguinte, toma o seu café da manhã e aí então, recuperado com as energias agora, você resolve continuar o seu romance. E como que você vai continuar o seu romance? Dando sequência ao que você disse na noite anterior. Tocaram a campainha, bateram na porta, a personagem foi abrir a porta e ela então abriu a porta. E do lado de fora estava o amor da sua vida. Note que a história ali que está sendo contada por você, o seu romance, ele tem uma sequência cronológica. E você que está fora da história tem uma passagem de tempo completamente diferente que não reflete naquela história. Porque naquela sequência da história, o ato contínuo era ela abrir a porta e ver quem estava batendo. Só que entre dizer que alguém bateu na porta ou tocou a campainha e a moça abriu a porta, você parou, você dormiu, você se alimentou, você correu. Ou seja, note que você está fora daquela história. E como você está fora daquela história, o seu tempo passa de maneira diferente do que o daquela história. Eu sei e tenho plena convicção e consciência que a analogia ela é frágil, porque ainda que eu diga, né, que você esteja fora da história e que o seu tempo é diferente do tempo daquela história, né, ainda assim há passagem de tempo para você. E no caso de Deus, não há passagem de tempo. Mas eu acho que essa analogia do C.S. Lewis já nos permitiu aqui entender, ainda que de maneira muito simplória, a eternidade de Deus. Ou seja, Deus está fora do tempo. Tá? Bom, um outro aspecto que o C.S. Lewis ainda coloca, que ele lança a mão para explicar isso, é o seguinte. Ele pergunta, Deus tem a capacidade de ouvir todas as orações? E aí, o C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, no mesmíssimo capítulo, ele diz que Deus pode ouvir todas as orações porque Deus não tem apenas uma fração de segundo específica para ouvir uma determinada oração. Mas Deus tem toda a eternidade para ouvir a oração que é feita numa fração de segundo. Ele então pensa o seguinte, imagine que um piloto de avião, né, está ali pilotando aquele avião e de repente acontece uma pane elétrica, de modo que o avião começa a cair. E o piloto do avião faz uma oração dizendo, Deus me ajuda. Será que Deus só tem aquela fração de segundo em que o avião está caindo e que o piloto fez aquela oração para ouvir a voz daquele piloto e atender aquela oração? C.S. Lewis dirá, é claro que não. Deus tem toda a eternidade. Isto porque,
antes do universo existir, antes do mundo ser criado, antes daquele piloto nascer, antes daquele piloto fazer o curso para piloto, antes dele pilotar aquele avião, antes do avião cair, aquela oração, em fração, em milésimos, em segundos ali, que fora feita por aquele piloto, já era presente para Deus. Então disse C.S. Lewis, Deus não tem apenas uma fração específica de tempo para ouvir a oração, mas Deus tem toda a eternidade. É por isso que Deus não se engana com a voz de ninguém. É por isso que Deus tem a capacidade de ouvir todas as orações. Então, você pode orar a Deus aonde você estiver e Deus ouvirá a sua oração. Em terceiro e último lugar, Deus percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Todavia, dito isso, para evitar uma compreensão equivocada, é preciso completar a definição da eternidade de Deus. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Paulo diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Deus observava nitidamente e sabia exatamente o que acontecia com os eventos da sua criação, enquanto se desenrolavam no tempo. Podemos dizer que Deus observava o avanço do tempo à medida que os vários acontecimentos ocorriam na sua criação. Então, no momento certo, no momento exato, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo. Logo, Deus percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Eu posso dizer então, para finalizar, com toda certeza, que neste momento Deus está nos vendo. E por que Jesus disse em Mateus capítulo 6 que a gente não deve temer e ficar ansioso pelo dia de amanhã? Porque Deus já está no nosso amanhã. Deus é o grande soberano da história. Amém? Bom, se você gostou dessa análise, dessa explicação sobre o atributo de Deus, eternidade, compartilhe, curta e também se inscreva em nosso canal. Espero ter ajudado e continuamos aqui, seguindo em frente, glorificando a Deus em nome de Jesus. Um grande abraço.